Já pensou, você na sua casa, logo de manhã, sendo acordado com um barulho aí enorme, não? Já pensou, não? O que está acontecendo aí? É que eu não entendi. O que é? Mas barulho do que é, Claudinha? O que está acontecendo? Ah, tem um barulho estranho lá da casa da mulher. Escuta, só uma coisa só. Eu que estou estranhando, eu tô amarelo no ar. Não tá? Eu tô amarelo ou tá normal? A maquiagem? Tá bom? Deixa eu ver a história que barulho é. A história desse barulho aqui, vai. Oi, Geraldo, boa tarde. A gente tá aqui na zona leste de São Paulo. Vem pra cá, Aquiles. Nós estamos na Água Rasa, eu e o juiz do povo, Dr. João Maradei, e a gente tá hoje aqui na casa da dona Neuza e do Alexandre. Eles moram aqui há mais de 30 anos, Geraldo. Só estão com um baita problema que apareceu de um ano pra cá. Mais um problema de vizinho e, pior ainda, uma empresa que se instalou do lado da casa deles, né, doutor João? Exatamente, uma empresa que mexe com extintores e faz um tremendo barulho. E está acabando com o sossego dessa família. Dona Neuza, mas o problema não aconteceu com a instalação da empresa, não. Seu filho estava me contando que ela já está aqui há uns 5, 6 anos e nunca teve problema. De um ano para cá, o que é que está acontecendo? Acho que em maio eu comecei a primeira vez a falar com uma encarregada. Aí eu conversei com ela, ela veio aqui. Até a mãe do moço falou, nossa, é mesmo, Paula, tava um barulho muito... Que barulho é esse? Como é que é isso? Pra quem tá em casa possa entender, a casa dela é essa aqui, gente, fica parede a parede. Fica com a empresa aqui. O que é que tá acontecendo? É tipo assim, é o extintor batendo no outro. Eles jogam os extintores? Joga, jogam, faz barulho. Isso dentro da empresa, fora? Lá dentro. Lá dentro. É, lá fora também, meu sobrinho. Porque carga e descarga. É, descarga também. Carrega e descarrega. O meu sobrinho também reclamou, né? E é nessa... O barulho é muito forte. Muito. Hoje parece que não tem ninguém aí. Mas como é que é isso, Alexandre? Isso acontece o dia inteiro, desde o início da manhã, mais no final da tarde, como é que é isso? A manhã toda, começa de manhã a partir das 7 horas mais ou menos e vai até umas 11, 11h30. Aí param pro horário de almoço, esses negócios tudo, à tarde volta e volta com o mesmo barulho de novo. Tem uma época que era de manhã, e aí eles iam almoçar, até eu falei com a mulher da CETESB, que já veio aqui. Ela falou assim pra mim, eu falei, olha, agora são 3 horas, 2h30, 3 horas. Parece que não tem ninguém trabalhando. Aí quando é de manhã, aquele barulho bem... Vocês são acordados por esse barulho? É, porque aqui é quarto e cozinha. Quarto e cozinha, tudo fechado. Parece que está batendo na parede da senhora. Na parede. Hoje a senhora já sabe o que é. É óbvio que não dá pra acostumar com um barulhão desse. Imagina, Geraldo, você tá sossegado em casa, descansando, depois de um dia de trabalho, e acorda com um barulhão desses. Mas num primeiro momento, quando começou, você achou que a casa ia vir abaixo, né? Muito, muito. Eu falei, nossa, estremeci. Eu falei pra moça ainda quando ela veio aqui ver. A moça da empresa. É, a encarregada. Eu falei, logo vou abrir meu guarda-roupa e vou encontrar extintor lá dentro. Ela falou, nossa, a senhora tá muito exagerada, a senhora exagerou. Eu falei, não, mas é verdade, muito barulho. E eles falam o quê? O pessoal da empresa, a senhora procurou os donos, os responsáveis pela empresa, o que eles falam? Não, eles não têm nem condições de falar com eles. Você tava contando pra gente, Alexandre, que é um casal que é proprietário, né? Vocês chegaram a conversar com os dois já. O que é que eles dizem? Em algum momento eles falaram alguma coisa? Chegaram a ser ignorantes com vocês? Então, a minha mãe, o meu primo já mandou e-mail pra esposa dele, que eu não sei se exatamente ela é a dona mesmo ou se é só ele. E, enfim, ela é super educada, só que não resolve o problema. Agora, o Marcos, que é o dono, com ele não tem conversa. Ele passa assim perto da gente, ele nem olha nada, nem bom dia, nem boa tarde. Não quer saber se tem vizinho, se não tem vizinho, se está causando problema, se não está causando problema, não quer saber de nada. Não quer. Vamos mostrar lá dentro da casa de vocês? Vamos sim. Vamos lá mostrar um pouco do que é que está acontecendo? Não dá, né, Geraldo? Uma empresa instalada aqui, trazendo tantos problemas, é um verdadeiro absurdo. Vamos acompanhar junto com o juiz do povo para entender um pouquinho mais do que é que o Alexandre, do que é que a mãe dele estão contando pra gente. A parede que fica ao lado da empresa é essa aqui, ó. Do outro lado aqui já tem um galpão que tá trazendo tantos problemas pra eles. É aqui que vocês ouvem o barulho. É aí mesmo. É. É aqui que bate, aqui que faz aquele aqui. som de... Tanto aqui, ó, dali, ali da... meu canto ali dessa corredorzinho até aqui, é como se tivesse uma esteira.
e os extintores ficam assim enrolando. Parece que eles vêm enrolando. Parece que eles vêm enrolando com o extintor, jogando no chão, rolando, sabe? Fica aquele barulho. Aqui é o quarto, né? Olha aqui. A gente tem a cama aqui, outra cama, quer dizer, vocês estão dormindo aqui e estão ouvindo isso. Tá aqui, ó, atrás do guarda-roupa aqui. É um transtorno desde a manhã até o fim da tarde, quer dizer, sossego não tem mais Não aqui. tenho, eu não tenho mesmo. E eu já falei para ela, toma um remédio antidepressivo, tenho fibromialgia, tenho artrose. Isso vai Já falei agravando os um problemas monte- de saúde, né? Às vezes eu chego para dormir, eu me assusto com o barulho. A gente deixa de ter sossego, doutor João. Isso é muito complicado. E até porque eu acho que pode haver até um risco estrutural para essa parede aqui. Porque imagina, um extintor é pesado, Geraldo. Um extintor pesa muito. Você pega aqueles extintores maiores, tem aquele de carro que é menorzinho, mas ainda assim pesa. Ah, tem até aquele extintor grandão de empresa? Tem. Eles têm os pequenos que é de apartamento. Eles fazem de recarga e tal. É tipo assim, eles recuperam. Reparam, né? Reparam, reparação, fazem né? recarga. Devem reparar, fazer a recarga, tem um tempo de validade o extintor, né? Você tem que retirar aquela carga e colocar uma nova. É uma empresa que faz isso. Faz isso daí. Então tem aqueles grandes também. Não, olha, eu vou falar, Todos os tipos de tamanho, né? Pequeno, médio, grande, de empresa, aqueles enormes de empresa. E com isso, os estrondos cada vez maiores, né? Agora, o que a gente está entendendo é que o problema não é com a empresa, com Não, a retirada da empresa. O problema é que vem de uns meses para cá, eles devem ter mudado alguma coisa na dinâmica forma de trabalhar. do trabalho deles que começou a causar problema. Começou assim no começo, pouco serviço, depois foi aumentando, porque ela falou que quer progredir e tudo. Eu falei, tudo bem, pelo e-mail do meu sobrinho. Mas desde que não, deixa a gente aqui em paz, né? Porque para mim ela pode ter até umas 10 firmas. Umas 10 firmas pode fazer o que ela quiser, entendeu? Que não dá para prejudicar o sossego da senhora. Falei, ali é uma firma. Eu falei, aí é uma firma. E olha a minha casa. Nesse caso do barulho, eles têm o direito de reclamar? Tem o direito, primeiro pelo Código Civil, que a gente vai mostrar o que diz o Código Civil. Diz aqui no artigo 1277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Então já começa aqui no próprio Código Civil. Aqui é uma zona mista, Juliano. Então permite... O que é isso, para que a gente A zona possa entender? mista, dentro do zoneamento da cidade, ela permite que convivam residências e convivam comércios. Agora, esses comércios têm que se adequar à vizinhança, porque esse uso predominante aqui é de residências. Então, a atividade comercial, ela não pode causar tanto incômodo como está causando para vocês, então eles precisam se adequar. E a subprefeitura tem que fazer a fiscalização e ver se ela está regular, se a atividade está registrada na prefeitura, autorizada essa atividade aqui nessa rua. Tá certo. Vamos para a empresa agora? Como é que chama a empresa? Não sei se é Prevent Fire ou é Prevex Fire. É alguma coisa assim. Vamos para lá tentar conversar. Como é que chamam os donos, então? É o Marcos e a Nida. Vamos até lá, então. Vamos lá. Junto com o Juiz do Povo, nosso objetivo é voltar a dar um pouco mais de tranquilidade, Geraldo, para essa família. A empresa fica bem aqui do lado, né, doutor João? Exatamente aqui, encostada à casa deles, Marcos Marcos e e Nida. Nida. Vamos lá tentar conversar com eles? A gente viu aqui, depois que a gente chegou, Geraldo, alguns carros chegando, carregando, descarregando extintores. Esse movimento é constante, né? É constante. Esse movimento é constante. Inclusive, vocês podem ver que a carga e descarga que eles fazem aqui, ó, tá estourando até a calçada aqui também, ó, quando eles descarregam aqui. Há toda uma preocupação também aqui, ó. Com a calçada, a gente percebe aqui que é aquele momento, né? É óbvio que o extintor já é pesado, imagina uma carga grande desse tipo de produto, né? Vamos acompanhar aqui. Tentar falar com alguém. Quem é? Olá, por gentileza, eu gostaria de falar com o senhor Marcos ou com a senhora Nida. Quem é? É João Maradei da TV Record, programa Balanço Geral. Obrigado. Você é filha do dono e você não pode responder na ausência deles. Não, gente, falei com ele, ele falou, Carol, marca uma entrevista, eles vêm aqui na firma ou até pelo telefone que eles te respondem.
Eles estão falando que, inclusive, o carro da sua mãe estaria aqui na porta, está aqui na porta estacionado. Não, esse carro Quer dizer, eu que dirijo. então, é tão simples, Carol, de resolver. É uma pena que a gente não consiga sair daqui com uma posição de vocês, uma coisa simples de resolver com a questão de carga e descarga. Pode passar o telefone do pai dela? Então, Passa o telefone do meu pai, você conversa com ele, porque eu não tô... Não, ótimo. Se você puder passar o telefone, a gente conversa com ele. O que a gente gostaria é, sem conflito, sem estresse, de resolver esse problema aqui. Vocês não vão conseguir resolver o problema? Não, se você quiser... Não vão conseguir, tudo bem. Não importa, porque ele não tá. Tudo tá ótimo. Então, uma questão que era simples de resolver, agora vai mudar de figura. Porque você é filha do dono e não quer passar o telefone do dono para a gente ter um diálogo. E tá caindo em contradição, Juliano. Cai em contradição quando fala que está aberto ao diálogo e quando a gente quer conversar. Está aberto ao diálogo antes. Estão preocupados apenas com o lucro e os vizinhos, quer que dizer, sofram com isso. É isso que a gente está percebendo aqui. A gente vai voltar a essa história, gente. É óbvio. A subprefeitura, através da fiscalização, que a gente está dizendo, pode haver o alvará? Obviamente que pode. Pode haver a licença da CETESB, a empresa pode estar regular, é óbvio que pode, mas ela tem um limite de barulho, não é isso que fala a lei? Tem critérios de incomodidade que devem ser respeitados e a subprefeitura tem o dever, tem a obrigação de verificar isso. Agora, se a prefeitura está se omitindo, não tá querendo vir aqui, nós vamos saber por quê. E outra coisa, tem a via judicial, mediante uma ação combinatória, para que eles não façam o barulho que estão fazendo. Então, eles vão mudar as atitudes ou pela via administrativa com a ajuda da subprefeitura, aqui, subprefeitura da Moca, não é isso? Se eu não me engano, é a subprefeitura da Moca que trata aqui. Ou vai pela via judicial. Agora, o que não dá é para esse filho e mãe viverem aí com esse problema do transtorno para o sossego deles. Não tem jeito. Dona Nilza, Alexandre, a gente vai voltar a essa história, a gente vai continuar acompanhando esse caso com o Juiz do Povo, Geraldo, porque afinal de contas é uma coisa simples de resolver e a gente percebe que, infelizmente, não há nenhuma disposição por parte da empresa. É com você, Geraldo. Você também quer participar do Juiz do Povo? É muito fácil. Acesse agora r7.com/Balanco Geral. Clique no link e preencha todos os seus dados. A nossa produção entra em contato com você. Siga o Balanço Geral no Twitter, no @balanço_geralsp e no Facebook, no www.facebook.com/BG São Paulo. Tudo tão simples de resolver e não se resolvem. Tudo tão simples, o diálogo é a grande saída para tudo. Vamos lá, vamos conversar. Agora, já que não quer por bem, manda a fiscalização aí, manda a prefeitura fiscalizar tudo para ver se está em ordem. Agora, uma questão de bom senso e educação cabe em qualquer lugar. Agora, essa coitada é obrigada a conviver com esse barulho que essa empresa do lado está provocando.